Não? A apostila está na tela? Sim. Pronto. Última lição da noite, lição número 9, o período dos avivamentos. Eita, agora. Então presta atenção, ó. A gente teve o período apostólico, seguiu-se o período patrístico, seguiu-se o período escriturístico, que é de Lutero agora aí, né, antes de Lutero, seguiu-se o período da reforma e agora vem o avivamento. Então temos, ó, apostólico, patrístico, escriturístico, reforma e agora avivamento. Avivamento. Vamos às palavras aí? Primeira é avivamentos, a segunda é coletivo, renovação, substantivo, terminologia, evangélico, promovido, denominações, entusiasmo, Deus no vazio, iluminista, sobrenatural, significar, expressividade. Fernanda, é contigo. Se vira aí. Vamos conferir as palavras, então. Janela, Ei, janela. avivamento. Eu não tinha visto, não. Sim. Janela, tá bom. Janela, avivamentos, coletivos, renovação, substan substan substancial, terminologia, evangélico, promovido, denominações, entusiasmos, Deus no vazio, iluministas, sobrenatural, significar e expressividade. Muito obrigado, Fernanda. Vamos ao texto. Logo após a reforma protestante, Deus abre uma janela de graça e derrama seu Espírito Santo sobre as nações. Então eclodiram os avivamentos. Pastor Pedro, presta atenção agora aí, ó. Deus não iria mandar o avivamento que veio sem que fosse feita a reforma do povo, porque estava todo mundo perdido, tudo bagunçado, a Igreja Católica fazendo o que ela queria, supremacia, pecado no clero, as guerras da Santa Inquisição, as cruzadas matando gente inocente. Deus primeiro faz uma reforma, sacode a figueira, né, peneira tudo, o pessoal volta a palavra, volta ao original, aí sim ele manda. Olha que coisa linda, que coisa bonita isso, cara. Deus limpou primeiro para mandar avivamento. A palavra avivamento é um termo usado pela igreja evangélica que indica um movimento coletivo ou individual de renovação espiritual. Classe gramatical, substantivo masculino, avivamentos. A terminologia avivamento foi uma expressão cunhada no vernáculo evangélico a partir do século XIX, em meados do movimento Holiness, a santidade, promovido pelos metodistas americanos e outras denominações de igual linha. Conhecida também como entusiasmo, a palavra avivamento deriva-se do nome entusiasmo, do grego entusiasmos, enteos asmos, significa Deus, que é teos, no vazio, asmos. Daí vem a expressão do pão ázimo, né, que é vazio.
sem fermento. Essa indicação foi dada pelo movimento iluminista do século XVIII, que eram os pensadores franceses, né? Jean-Jacques Rousseau, Lavoisier, Voltaire e outros mais, para explicar quando um pregador estava como que fora de si e tomado por algo sobrenatural. A gente chama de unção hoje, né? Como também para significar pessoas que se manifestavam com uma alegria extrema, em lágrimas, falando em línguas estranhas, pulando, rolando pelo chão e com expressividade, que nós chamamos de reteté hoje, né? Então, é o reteté. Então, olha que bonito, gente. Deus primeiro reforma a igreja, né? A igreja nasceu, alguns líderes deu uma desviada aí. Agora Deus renova essa igreja e derrama avivamento. Só que aí, o que acontece? Estamos falando agora do século das luzes, que já é o tempo do século XVII, século XVIII. O pensamento francês estava em alta, né? A escola francesa de pensamento, combatendo, porque a filosofia grega ela ficou obsoleta, ela ficou mais, mais assim, histórica e estrutural no sentido de significado de filosofias. Agora, a filosofia francesa, ela vinha com um cunho social, um cunho político, era uma filosofia para pensar contra o governo, para pensar contra instituições estabelecidas. Era assim. Por isso que o diferencial da escola francesa e da grega são assim. Note bem que foi o Montesquieu que deu a ideia aí dos três poderes, né? E aí você vai ter o nascimento das escolas públicas, a questão do anti-absolutismo, os direitos humanos, o pensamento humanista de Erasmo de Rotterdam, que vai ter o pensamento crítico, você vai ter o Shakespeare escrevendo as obras que o mundo conheceu, como Hamlet, o Mercado de Veneza, Romeu e Julieta, né? E aí vai. Esse é um período que as luzes estão acendendo nos séculos. E Deus resolve mandar a sua luz. Glória a Deus. Aí manda o avivamento. Toca o coração de John Wesley de uma forma poderosa. Ele prega, ele começa a pregar em Bristol, gente. Olha, nós estamos assentados em cima da história. Lá em Bristol, lá na Honey Mountain, é um lugarzinho lá, ele prega o primeiro sermão dele ao vivo, ao ar livre, e mais de 300 pessoas se reúnem perto dele e começam a chorar. Coisa que ele não conseguia fazer nas igrejas anglicanas, que agregava o quê? 100 pessoas, 200 pessoas no máximo, igrejas pequenas. Agora ele começou a falar as multidões de 14 mil pessoas, 20 mil pessoas. Coisa linda, gente, coisa linda. Isso, para os franceses, para os classicistas, para os aristocratas da época, o que é isso aí, gente? Esse cara falando assim, toda essa autoridade na palavra, essa eloquência, esse pessoal rodopiando aí, falando com tremendo, o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, é Deus no vazio, que não expõe é vazio, né? É os asmos, os asmos. Então essa palavra não existia, avivamento não existia, e nem entusiasmo. Ela foi junta e criada. Na época, hoje é comum falar, mas na época era um neologismo, né? Entusiasmo, enteosasmos. Daí nasceu a palavra avivamento. João Wesley nunca ouviu essa palavra avivamento. Nem Moody, nem Finney. Eles ouviam a palavra entusiasmo ou fanáticos. O avivamento foi uma palavra que foi cunhada a partir do século XIX. Vamos para a segunda parte. Eita, peraí. Vamos lá, tem poucas palavras agora, hein? Despertamento, designação. Gente, essa aula é muito gostosa, essa aula é muito legal. Meu Deus. Essa é uma das que eu mais gosto. Designação, irmãos morávios, derramar, enviaria, passagem, unção.
unção. Vou pedir para Lucilene agora ler para nós. Peraí, pastor. Vamos lá. Despertamento, Designação. indignação, irmãos morávios, derramar, Enviaria. passagem, enviaria, passagem, unção. Obrigado. Vamos ao texto. Despertamento. Foi outro termo amplo para o fenômeno e também uma designação dada aos avivamentos do século XVIII, ocorrido na Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda e Estados Unidos. O início das eras dos avivamentos teve seu lugar quando, na reunião dos irmãos morávios, em 1727, houve um derramar de perdão seguido de sede de oração. Ali iniciaram um movimento que enviaria missionários para todas as partes. Depois, entre os metodistas, registra-se uma passagem do ano em 1738 para 1739. 1º de janeiro aconteceu o Pentecostes Wesleyano. E há registros de muita unção, louvores, manifestação da glória de Deus. Tudo isso teve seu lugar no século XVII e o século XVIII. Glória a Deus. Deus começou a derramar o seu Espírito Santo sobre os irmãos da Morávia. Deus começou a derramar o Espírito Santo sobre os metodistas, né? E aí espalhou pelo mundo inteiro. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quem são os morávios? Que foi com os morávios que iniciou esse grande despertamento. O pentecostalismo vai nascer em 1900 com a Agnes Osman e o Parham, lá em Topeka, em Kansas, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Mas a primeira fase dessa avivamento aí, ó, Inglaterra, Reino Unido, a Europa, né, Estados Unidos, foi aqui, ó, 1700. 1700 e assim, no começo de 1700, o que aconteceu? Os russitas, que eram os que seguiam o John Hus, eles ficaram revoltados com a morte de John Hus e saíram pregando contra a Igreja Católica. Aí eram os Lollards na Inglaterra, eram os russitas na sudoeste da Alemanha, na Prússia ali. Eles começaram a falar e aí as coroas começaram a persegui-los. Neste momento, lá em Dresden, que hoje é a Alemanha ali, um homem chamado Conde Zinzendorf, o nome dele era Nicholas Zinzendorf. Ele tinha uma fazenda e ele era secretário de Estado do governo. Ele era luterano. E havia um grupo de irmãos, 12 famílias, com criança, que vivia correndo pelas montanhas com medo de serem mortos, perseguidos pelas coroas da Áustria. Eles conseguiram encontrar um pastor que morava lá nessa fazenda do Conde Zinzendorf. O nome do pastor era Davi Cristiano. Aí pediu auxílio para eles que estavam para morrer, sendo perseguidos pelos soldados, com crianças, com famílias, 12 famílias. O Nicholas Zinzendorf resolveu aceitá-los na fazenda. E aí separou um canto na fazenda para eles morarem, trabalhar, se manterem. Eles apelidaram do local de Herrhunt. Herrhunt, em alemão, se é que eu falei certo, significa abrigo do Senhor. E todo mundo que estava correndo das coroas, perseguido por causa da posição contra a Igreja Católica, eles iam para lá e eram recebidos como refugiados cristãos. Só que eram gente de todas as partes daqueles países europeus, havia muita confusão entre eles. Aí o Conde Zinzendorf um dia foi lá e falou: pessoal, vamos nos unir mais. Aí ele criou a chamada Carta Concórdia. Essa Carta Concórdia regia ali na comunidade, as regras da comunidade.
Mas como eles eram refugiados, eles não tomavam Santa Ceia. Gente, isso é muito bonito isso que eu estou falando. Não tomavam Santa Ceia. E aí o conde foi lá em Bethel, era uma cidade que tinha a igreja matriz deles, e falou, pastor, eu tenho um grupo lá, refugiado, pois são crentes, são correndo das coroas aí, querem matá-los por causa da pregação de John Hus. Vamos dar ceia para eles. Aí o pastor falou, traz eles aqui. Aí levou os morávios, que moravam na Morávia, né, para lá para essa reunião. Isso foi no dia 27 de janeiro de 1727. Naquele 23 de janeiro, na verdade, de 1727. João Wesley tinha 27 anos de 27. João Wesley tinha 24 anos de idade. Esse pessoal chegou na reunião, Fernanda, e no meio, aí o Zinzendorf foi falar sobre Cristo, né? Sobre a Santa Ceia. E o Zinzendorf falou do testemunho dele, que eu estive na cidade de Düsseldorf, eu estive lá em Düsseldorf, e lá em Düsseldorf tinha uma igreja, e era luterana. O Zinzendorf não era crente assim, devoto, ele nascia, como o Estado era luterano, o cara já nascia luterano. É igual no Brasil, que nasceu católico. Mas ele passou em frente a um quadro de Jesus pintado, e ele ouviu uma voz falar assim, ó, morri por ti, que fazes tu por mim? E aquilo tocou o coração dele de uma forma. Ele falou, ele morreu por mim, o que eu faço por ele? Foi quando ele decidiu abraçar esses irmãos da Morávia. De repente, um moraviano levantou, isso em 1727, e falou, eu quero pedir a palavra, eu quero pedir perdão ao irmão tal, porque eu ofendi esse irmão. Eu quero tomar ceia com ele, coração arrependido. Outro, eu te perdoo, meu irmão. Outro, eu também quero pedir perdão para o irmão tal. E começou a manifestação de pedido de perdão entre eles. Enquanto se perdoavam, diz a história, que o Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma sobrenatural. A maioria caiu no chão, tomados pela presença do Espírito Santo. E começaram a clamar a Deus, levantar as mãos para o céu, começaram a gritar. E não continham aquela emoção de tanta unção naquela noite. O culto não acabou. O culto entrou pela madrugada, varou o dia, passou o dia, o povo glorificando. Eles sentavam, eles deitavam, levantavam, e a unção de Deus não saía daquele lugar. As crianças foram cheias do Espírito Santo, e elas dançavam, e elas cantavam. E as vilas começaram a ver aquele movimento e começou a chegar gente. Todo mundo que chegava era batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus! Foi um grande mover de Deus naquela cidade. Isso provocou uma oração ininterrupta. E o pessoal começou a se revezar para orar. A igreja ficou com as portas abertas 24 horas. Essa reunião esteve aberta por 102 anos, sem parar. 24 horas de oração sem parar e o derramado do Espírito Santo naquele lugar. Dos morávios, eles enviaram mais de 200 missões ao mundo. Alguns moravianos se vendiam como escravos para evangelizar os escravos que eles iam servir. Foi nesse momento, em outubro de 1735, que João Wesley estava num barco, junto com os moravianos, indo para a Inglaterra. E, de repente, a tempestade quebrou o mastro central e o navio começou a querer afundar. O Wesley se desesperou, ele era um jovem anglicano, pregador, mas não tinha se convertido ainda, ou não tinha tido uma experiência real com o Espírito Santo. E aí ele começou a ouvir o pessoal cantando, eram os moravianos, cheios de Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Ele subiu lá em cima e os moravianos estavam cantando. Ele perguntou, vocês não têm medo de morrer? O navio vai afundar. E disseram, não temos medo de morrer. Se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. E Joésio pergunta, mas que fé é essa? Que tipo de fé é essa? E Joésio tem um encontro pela primeira vez com uma religião que era desprendida, era viva, era cheia do Espírito Santo. Ele começa a seguir os moravianos, começa a ter empatia por eles. Ele foi mentorado pelo Peter Boller, e João Wesley voltou para a Inglaterra depois, e no dia 24 de maio de 1738, ele foi tomado pelo Espírito Santo de uma forma e nunca mais parou de pregar, e incendiou esta nação com o Espírito Santo, pregando nas praças, nas ruas, com 14 mil pessoas, com 20 mil pessoas,
Quando ele passar, pessoas caíam no chão, cheias do Espírito Santo. Nós estamos precisando viver isso de novo na Inglaterra, meu Deus do céu. Verdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem muita teologia. Precisamos de mais Espírito Santo. De mais unção. Precisamos passar pelas ruas, as pessoas caíram no chão, cheias da graça de Deus. E tudo aconteceu aqui nessa região. Glória a Deus. Então, Deus começou aí o avivamento. Aí despertou Finney, despertou Moody, despertou Spurgeon. E as coisas começaram a acontecer. Glória a Deus. Vamos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Vamos escrever agora essas frases aí, mas acho que eu já comentei aqui, ó, vou só ler com vocês também de novo. Vamos lá. Refugiados cristãos. Glória a Deus. Recebeu, né? Tem recebeu. Refugiados cristãos. Avivamento. Influenciados. Ocasionando. Desdobramento. Desdobramento. Despertamento. Despertamento. Pentecostalismo. Pentecostalismo. Pentecostes. Referência. Jerusalém. Importantes. Importantes. Quem não leu a lista ainda aí? O Pedro? Eu. Olha lá. Só me repete a segunda. A segunda é refugiados cristãos. Refugiados cristãos. Cristãos. Ok? Vai. O avivamento. Peraí. Recebeu. Avivamento. Foi a terceira mão. Experimentaram o avivamento. Depois. Influenciados. Ok. Ok. Vamos lá, então? Bora. Recebeu refugiados, avivamento, é isso? Isso. Ocasionando desdobramento, despertamento, pentecostalismo, Pentecoste, referência, Jerusalém, importante. Muito bem. Obrigado. Conde Zinzendorf, vamos ao texto. Conde Zinzendorf era da Morávia, onde recebeu um grupo de refugiados cristãos. Eu até falei já com vocês isso aí. Cuidou deles e, posteriormente, experimentaram o avivamento. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley foram também influenciados pelos morávios, ocasionando o avivamento inglês, 1739. Charles Finney, grande despertamento, Charles Finney, 1792 a 1765, nos Estados Unidos,
Houveram desdobramentos do Grande Despertamento, e o derradeiro foi com Charles Spurgeon, 1834 a 1992, na Inglaterra. Eu acho que 92 está errado essa data aí, hein? 1992, é bem, vou checar depois isso aí. Dwight Lyman Moody, mas 1800 está certo. Dwight Lyman Moody, 1837, 1899. Eu acho que é 1892 ali, eu acho, 1892. Nos Estados Unidos, seguindo o movimento dos pregadores itinerantes do movimento Holiness, Santidade, desembocando no pentecostalismo de Chicago, Topeka, Kansas, e Rua Azusa, Los Angeles. Avivamento com Robert Evans, no país de Gales, 1904. Pentecostes foi também um nome dado ao avivamento no início do século XX, sendo uma referência ao dia de Pentecostes relatado em Atos 2, 1 a 4, quando houve a descida do Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém. Este movimento foi caracterizado em dois importantes momentos, sendo o primeiro o do seu gênesis em 14 de abril de 1905, um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana, por influência de um pregador metodista, William Joseph Seymour, 1870-1922. Olha, pessoal, são dois momentos aí que eu quero explicar para vocês, do avivamento inglês, né, e o despertamento americano. São dois avivamentos distintos, mas um coligado com o outro. O avivamento inglês vem para os Estados Unidos. Quem traz para cá esse avivamento, entre outros, é o George Whitefield. Eu morei perto da Universidade da Yale, onde ele pregou no dia 18 de outubro de 1735, cheio do Espírito Santo. A universidade parou para ouvi-lo. Durante 6 dias não teve aula. Os alunos não conseguiam ficar em pé, cheios do Espírito Santo. Uma semana do derramar de Deus naquela universidade. Ali estavam dois homens proeminentes americanos, que foi o David Brainerd, que teve o menor ministério que houve na Terra, ele comparado com Jesus. Ele teve 4 anos de ministério só. Mas em 4 anos de ministério, ele evangelizou 930 nações indígenas. Morreu cuspindo sangue no gelo e dizendo o último suspiro de vida: eu darei a minha vida de novo por aquele que um dia deu a vida por mim. O outro proeminente evangelista que nasceu no solo americano, que foi despertado por George Whitefield, foi Jonathan Edwards, o grande pregador que abalou os Estados Unidos com a mensagem de pecadores nas mãos de um Deus irado. O Pentecoste atingiu de cheio o Estado americano, promovendo lá grandes eventos com o grande Finney, Charles Finney. Finney pregava e uma cidade inteira se rendia a Jesus. Teve cidades americanas que 100% vieram a Cristo em suas cruzadas. O Charles Spurgeon, que foi aqui da Inglaterra, usado por Deus poderosamente. O Dwight Lyman Moody, em Chicago, o homem que pregava para multidões e multidões atendia o apelo. Uma certa vez, ele estava pregando numa igreja e os donos de destilaria de bebidas alcoólicas estavam falidos porque o povo se converteu e ninguém mais bebia. Então, os fazendeiros que fabricavam bebida contratou alguns homens, muitos homens fortes, com um pedaço de pau, para entrar na igreja e matá-lo enquanto ele pregava. Quando ele estava pregando e entrou aquele monte de gente com pau na mão para matá-lo, ele disse: bom, já que eu vou morrer, já que vocês têm uma sentença de morte contra mim, eu apelo para o meu Estado de Direito Democrático de dar um discurso antes de morrer. Eu só quero 5 minutos. E aí vocês podem me bater e me matar. Em 5 minutos que ele falou, todos os homens jogaram no chão as madeiras e caíram de joelhos, aceitando Cristo como Salvador. É assim, irmãos, que acontecia naquela época. Eu não sei o que aconteceu com a igreja. Eu não estou entendendo nada. Só não quero ser mais um desses aí. Depois, o Pentecoste vai chegar como? Nós vamos ter um movimento chamado
movimento da santidade. Até a morte de o Moody, até o Pentecoste, nesse inteirinho, nessa ponte, vai ter um movimento chamado Movimento da Santidade. Esse movimento é um grupo que lá em Nova York está preocupado com os rumos do evangelho nos Estados Unidos. Eles querem voltar à pregação antiga de Wesley, da inteira santificação. Eles começam a se encontrar nas terças-feiras na casa de Walter e Sarah Palmer. E Deus começa a trazer pessoas de todos os Estados Unidos. Acontece um grande avivamento. Eles vão para os campos e fazem os retiros campais. Manifestação do Espírito Santo, batismo, cura divina, expulsão de demônios. E aí estoura um novo avivamento nos Estados Unidos. Lá em Topeka, em Kansas, em 1900, um professor chamado Parham, ele fala sobre as línguas estranhas que era para os nossos dias e pediu para os alunos fazer um trabalho de classe. Ele viajou e, quando voltou, os alunos trouxeram o trabalho para ele sobre se era possível falar a língua estranha no dia de hoje. De repente, no fundo da sala, uma moça foi tomada pelo Espírito Santo, Agnes Osman, e começou a falar em mistério. Nessa sala estava sentado um jovem chamado Gunnar Vingre. O Gunnar Vingre, ouvindo isso, ele ficou muito tocado por Deus. E tinha um outro rapaz chamado Joseph Seymour. O Gunnar Vingre, ele era batista. Ele foi procurar um amigo dele, Daniel Berg, batista também, e falou sobre esse mover do Espírito Santo. E lá em Chicago eles começaram a desenvolver um trabalho. O Seymour foi para Los Angeles e ele começou a pregar na Rua Azusa e o poder de Deus descia de uma forma que abalava a região, dando muita ênfase nos jornais. O Gunnar Ving e Daniel Berg viram uma visão de um mapa escrito Belém. Inicialmente acharam que era Belém da Judéia, mas era Belém do Brasil. Os dois vieram para o Brasil sem falar uma palavra em português. Sentaram no Banco do Brasil em Belém e depois Deus abriu as portas que hoje está aí a Assembleia de Deus com mais de 8 milhões de membros no Brasil. O J. Seymour foi usado por Deus para o nascimento de algumas denominações. Quer dizer, já havia nascido, né? Ele só foi um complemento de Deus toda aquela ênfase de Pentecoste. Mas a Igreja do Nazareno, as igrejas metodistas, na época avivadas, né? E outras ramificações. Daí nasce, né, esse movimento chamado pentecostal, que vai até os anos 60, mais ou menos, e aí começa um outro segmento que nós estamos quase perto deles hoje, né? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Algum comentário aí? Ô, pastor. Sim. Dá para perceber, então, o seguinte, a Assembleia de Deus ela veio com força no avivamento, certo? Sim. A igreja presbiteriana, a batista e a metodista, ela veio como ortodoxa, ela não veio direto com o Espírito Santo. Aí, quando ela sai a ramificação da batista a renovada, a católica renovada e a presbiteriana renovada, aí que eles começam o movimento pentecostal, falando em língua estranha e com grupos de orações. Isso em 1960 em diante. Exatamente. Porque eu lembro que... na verdade, a batista, a presbiteriana, elas têm um nascimento no 1600, só que elas não têm essa ênfase carismática. Elas não falavam em língua estranha, porque eles não acreditavam praticamente nisso. Eles eram meio céticos em relação a esse... Até chorava, mas não falava em língua, não entrava nesse mistério. É uma igreja meio do relógio. Você ouviu o barulho do relógio na igreja. Isso. Nos anos 60 acontece aquele movimento com o Ernesto Nini, Stanley Jones, Temilson Cabral, Jessé Carvalho, e aí Deus começa a despertar as igrejas tradicionais. Mas a metodista não, ela vem com o Espírito Santo. Na verdade, é até um contraponto falar que um metodista é pentecostal. Ele já era pentecostal antes, lá atrás. Eu não sabia. Né? Interessante. Só que depois, então, é assim, ó. Imagina um wave, né? Os anos 1700, 1800 aqui, ó, o movimento wesleyano bombou. Espírito Santo direto, coisa de Deus fantástica. Entendi. O movimento, sabe, expulsão de demônios. 1900, ele deu uma declinada. Por quê? Nos Estados Unidos, cresceu tanto o movimento que
que chegava a ter em 10 americanos, 6 eram metodistas. Só que aí, como era muita gente, e foi entrando nos governos, na sociedade, aconteceu o chamado elitismo, foi um movimento chamado elitismo, onde as pessoas ficavam tão elitizadas, elite. Teve tempo na igreja que eles compravam bancos, família Marcelino, compravam o banco deles, e tinha uma correntinha. Quando eles não viessem no culto, ninguém podia sentar, era o banco deles. Cada um que tinha sua almofada diferente, a igreja virou isso aí. Nesse momento, desse grupo mesmo que esfriou no metodismo, nasceu um outro grupo lá dentro, dizendo, espera aí, gente, está errado, não é assim não. Eles começaram a buscar Deus. Aí começou a nascer o movimento da santidade, que começaram a voltar à prática santa, à busca, que desencadeou no Pentecoste. O Parham era metodista, o Seymour era metodista, já o Daniel Berg e o Gunnar, ele era batista, mas foram influenciados por esse movimento. Então, na América foi assim, ó, ele entrou por aqui, chegou lá em 1784, depois deu uma declinada, em 1835 voltou a crescer a busca, a santidade. Quando o povo estava santificado, Deus mandou o Espírito Santo de novo, aí começou a alastrar um novo avivamento. Mas a igreja brasileira, a metodista brasileira, o movimento metodista brasileiro, nos anos 60, nos anos 70, deu uma resfriada. Eles se aproximaram muito do ecumenismo, muito do maçonaria. Quando foi os anos 60, Deus despertou dentro deles alguns movimentos de renovação. O avivamento bíblico, a metodista wesleyana, a metodista do Brasil, a renovada, foram movimentos que saíram de lá reclamando, dizendo, não, temos que voltar às origens. Hoje a igreja metodista está avivada, uma ala é avivada. Um outro grupo não é, mas a maioria é avivada. Isso já passou. Então, é mais ou menos essa ideia que foi a linha da sequência da história, entendeu? Mas a anglicana, ela nunca experimentou o pentecostalismo, ou esse avivamento? Nunca. Rapaz, Pelo contrário, só regrediu. A gente visita as anglicanas hoje, a gente sente que ela está mais para, puxa vida, ortodoxo do que... Verdade. Vamos terminar, então? Falta só... Agora tem poucas palavras. Mover, início, destaque, sequência, mensagem, milagres, tendas, confirmando diferenças. Mover, início, destaque, sequência, mensagem, milagres, tendas, confirmando diferenças. Vamos listar, Lu, para nós aí? Bora. Peraí que o Pedro vai baixar o áudio dele. Mover, início, destaque, sequência, mensagem, pastor. Milagres, tendas, confirmando diferenças. Vamos usar o texto. Obrigado, Luciano. Este primeiro mover foi quem inspirou Daniel Berg, 1834 a 1963, e Gunnar Wingren, 1839-1933, no início da Assembleia de Deus no Brasil. Esse primeiro destaque vem em 1905 até os idos de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 50, na sequência, o movimento tomou nova propulsão e veio se alastrando em manifestações de avivamento. O foco do primeiro movimento era o batismo com o Espírito Santo, conhecido entre os metodistas como experiência da segunda bênção, porque a primeira bênção é salvação, a segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. Também atrelava-se a esse movimento a mensagem de vida santa, o falar em línguas estranhas,
e a volta de Jesus. Já no segundo momento, enfatizava-se milagres, cura divina e expulsão de demônios. Isso aconteceu por volta dos anos 50 e 60. Aí você vai ter no Brasil a Cruzada Nacional de Evangelização, que seria hoje a quadrangular. Aí você vai ter o Nascimento de Deus é Amor, Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico. Este mover praticou muito costume de erguer as tendas para a pregação. Este movimento se alastrou no Brasil, confirmando o reino de Deus nesta nação. E hoje, praticamente todas as igrejas brasileiras vivem o Pentecostes, embora suas diferenças e divergências doutrinárias, mas o avivamento é comum a todos. Amém, pessoal? Glória a Deus. Que aula maravilhosa, rapaz. Que coisa linda.